Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre não ser um professor bate-ponto. Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e esse canal é voltado para falar sobre dança. Tudo em relação a ser um profissional da dança, tanto para bailarino, quanto professor, quanto coreógrafo, quanto também para quem ama dança e quer saber muito mais sobre esse assunto. Já fica aqui o convite, se inscreve no canal e aciona o sininho. Toda semana sobem vídeos novos aqui no canal e quando você clica no sininho, o YouTube vai te avisar todas as vezes que subir um vídeo novo por aqui. Dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo. Mas Camila, o que é esse tal de professor bate-ponto? Este termo foi um termo que eu usei em um dos vídeos anteriores aqui no canal para falar sobre formas e maneiras que o professor de dança precisa cuidar da sua carreira. E tem muito professor de dança que acaba sendo esse tipo de professor, que só bate o ponto. O termo bate o ponto é porque normalmente quando você vai numa fábrica, numa indústria, numa multinacional, em algumas empresas, os funcionários precisam bater ponto. Só que tem muito funcionário que na sua empresa não faz muito a mais do que o seu trabalho. Ele simplesmente entra, bate o ponto, senta, faz o que precisa fazer e depois já corre, já está preparado para bater o ponto de novo e ir embora. Quando a gente pensa que um professor de dança pode ser um professor que só bate o ponto, é aquele tipo de professor que chega na escola somente pro horário da aula dele, ele não chega antes. Na hora de ir embora, ele termina a aula às vezes um pouquinho antes e já vai embora, não tem nem contato muito próximo com os pais, com os professores. Não estou falando de ter intimidade, mas estou falando de estar presente. Os alunos admiram o seu professor e ter esse contato também fora de sala de aula, óbvio, com limites, também é importante para o aluno. Mas muitos professores acabam sendo um pouco antissocial e dessa forma só estão na escola, só estão na instituição para bater ponto. O professor que também bate ponto, ele não está muito preocupado com o desenvolvimento dos alunos. A única preocupação desse professor é quanto ele vai receber no final do mês. Quando comecei a dar aula, eu confesso a vocês, eu sofri muito em relação a isso. A estar preocupada, quanto que é que eu vou receber, como que vai ser isso? Chegou um período da minha rotina dando aula que isso começou a mudar. A minha preocupação, cada vez em sala de aula, passou a ser sobre o desenvolvimento dos meus alunos. Eu não estava mais preocupada quanto eu iria receber. Eu não estava mais preocupada quantas aulas eu estava dando. Eu comecei a me comprometer de fato com o desenvolvimento dos meus alunos. Se você parar e pensar, aquele professor que só bate o ponto é um professor que só está preocupado com quanto ele vai receber, com quanto ele vai dar de aula e não tem nada mais em relação ao seu trabalho e os seus alunos. O professor bate-ponto também não se compromete com a escola, com a instituição aonde ele trabalha. É aquele tipo de profissional que faz o trabalho dele e acabou. Não tem uma proximidade quando tem eventos na escola. Espetáculos de dança, todo mundo tá ali junto, mas o professor sempre fica na dele e não tem o comprometimento no geral. Isso acaba gerando problemas. Muitas vezes as escolas, as instituições têm dificuldades em lidar com profissionais assim. Porque a ideia, na verdade, de quando você entra numa empresa, de quando você entra numa escola, muitas vezes é colocar a camisa, é doar também o sangue, é fazer com que a empresa, com que a escola cresça. Professor de dança que só pensa no seu trabalho, muitas vezes não está preocupado com o que a empresa está fazendo para crescer, se ela precisa da ajuda dele, porque muitas vezes as escolas, as instituições precisam da ajuda do profissional. Ideia? Será que o professor que só bate o ponto não tem ideias a acrescentar, não tem sugestões, coisas que ele possa fazer também pela instituição que ele trabalha? O que eu quero trazer aqui neste vídeo é uma reflexão. Qual é o tipo de professor que você tem sido? Será que você tem sido esse professor que na verdade só está preocupado em bater o ponto? Não está dando a mais do seu trabalho? Eu conheço um cara que se chama Paulo Vieira. Ele tem um vídeo que fala de over delivery, algo que todo trabalhador profissional, ao receber o seu trabalho, ele faz a mais do que é pedido a ele. Talvez um professor de dança possa chegar e dar aula, mas talvez o professor de dança pode chegar antes.
trazer todos os alunos junto com ele. Na hora de dar aula, dá a aula, mas a aula top, que todos os alunos saem de lá querendo mais daquela aula. Quando ele termina a aula dele, ele tem um contato com os alunos, uma preocupação. Se a escola precisa de uma reunião com os pais, o professor está lá também para estar presente, mostrar que está vestindo a camisa. Quando o professor começa a mostrar o seu trabalho e fazer a mais do que normalmente ele faz, ele começa a se destacar. Ah, Camila, então você está falando que isso aí é puxar saco. Pra que ficar fazendo a mais? Tenho que te dizer, o Paulo Vieira traz uma história incrível para falar sobre over delivery. E eu vou entrar aqui nela bem rapidinho. Imagine você numa empresa em que o patrão chega e fala assim: gente, eu gostaria de ver quem poderia ficar 1 hora a mais hoje no trabalho. Existem aquelas pessoas que não querem passar do seu horário de trabalho, que nem há possibilidade. E não tem problema nisso. Mas talvez a pessoa possa ficar e não tem problema ela aceitar. Quando existem as pessoas que aceitam ficar 1 hora a mais, talvez no longo prazo, o patrão já começa a confiar um pouquinho mais naquela pessoa que está sempre ali. Na hora que vinha uma promoção, o patrão chega a dar para aquela pessoa que ficava mais tempo no trabalho. As pessoas que não gostavam, as pessoas que não queriam de maneira nenhuma ficar mais tempo no trabalho, começam a falar: aí, tá vendo? Esse aí é o puxa-saco. Olha aí, tá vendo? Esse aí só fica junto com o patrão. E a gente precisa mudar a nossa cabeça em relação a isso. Quando você faz o over delivery do seu trabalho, você se destaca. Você passa a ser também novas possibilidades para o seu patrão, para a instituição que te contrata. Então, não queira fazer só o básico, não queira só bater o ponto. Pense no que você pode fazer de over delivery no seu trabalho, no seu serviço dando aula. Fala aí pra mim, você já tinha parado para pensar sobre este assunto? Você conhece pessoas que são professores que só batem o ponto? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Não deixa de se inscrever no canal e fica de olho porque logo terão mais vídeos como esse aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Mil beijos e tchau, tchau!